Amados irmãos, amadas irmãs, hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro. Nós estamos em Marcos capítulo 3, do 13 ao 19. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, depois que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele, então Jesus designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, nosso Senhor está escolhendo os 12 apóstolos. A multidão que acompanhava Jesus eram seguidores, eram discípulos. E destes, Jesus escolhe 12 homens, que vai elegê-los como apóstolos, como bispos. Dentre eles, Pedro, que vai ser o primeiro papa. Interessante perceber que Jesus chamou quem? Quem ele quis. Para quê? Para estar na sua companhia. O Senhor chama quem ele quer. Ele chama o pobrezinho, ele chama o pescador, ele chama aqueles que de fato estão dispostos a caminhar com ele. Ele chama pessoas que ele mesmo vai capacitar. Primeiramente, ele chama quem ele quis. Ele chama para quê? Para que estejam em sua companhia. Para quê? Para que depois pudessem pregar. Antes de enviá-los a pregar, Jesus os trouxe para que permanecessem com ele, para que aprendessem com ele. Nesse tempo comum, Jesus tem formado os seus primeiros apóstolos. E ao longo do tempo comum, nós vamos vendo que Jesus vai confirmando esses 12 na missão, especialmente Pedro, a quem Jesus vai dizer: tu serás pedra, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Pedro, que no primeiro encontro com Jesus, Jesus já o havia chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Nesta sexta-feira, amado irmão, amada irmã, nós podemos nos perceber também como chamados de Deus. Deus chama ainda hoje você aí na sua empresa, aí na roça, aí na sua casa, na vila rural, no seu carro, no seu caminhão. Você jovem, estudante, universitário, você é chamado ao sacerdócio, você é chamado à vocação leiga, a dinamizar o grupo de jovens na sua paróquia, a ser um catequista, a tocar na igreja, a ler na igreja, cantar na igreja, a ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. O mesmo Jesus que chamou esses 12 aqui, ele chama hoje homens e mulheres, chama você pelo nome. Cuidemos, filhos caríssimos, amados jovens, cuidemos para que não nos envolvamos com as coisas do mundo a ponto de não escutar o Senhor que chama. A messe é grande e poucos são os operários. Que tal você, jovem, ao longo deste ano, fazer um caminho vocacional, fazer um acompanhamento vocacional? Procure o seu pároco, converse com ele, faça uma direção espiritual. De repente você pode estar sendo chamado pelo Senhor e ainda não tem percebido isso. Através dos sacerdotes, o Senhor Jesus se dá à igreja. Através dos sacerdotes, o Senhor Jesus consagra a Santa Eucaristia, perdoa os pecados, une os casais pelo vínculo do matrimônio, batiza em nome da Santíssima Trindade. O mesmo Jesus, ontem, hoje e sempre, continua agindo na história da igreja, continua agindo em nosso favor. Às vezes o pecado, a correria, o mundo moderno,
essa ânsia pelo ter, pelo poder, pelo prazer, não nos deixa enxergar o Senhor que chama. E a obra da evangelização precisa continuar. A igreja precisa ser fiel ao seu divino fundador até que ele venha, e por isso ele mesmo designa missionários, apóstolos, padres, sacerdotes, religiosas. Cabe a nós o discernimento, cabe a nós a coragem, a firmeza, a convicção de saber que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não nos tira nada, mas Ele nos dá tudo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, querido pai e mãe de família, querido jovem, e que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, realmente vivamos autenticamente a vocação a qual Deus nos tem chamado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.